Você avisa. Tô mandando aqui. Ok? Vamos lá, tá tudo ok o áudio? Ok, agora chegou o áudio, o pessoal inclusive já tá avisando aqui, um abraço para minha amiga doutora, minha amiga dona Luciana Bacelar, né, que já informou pra gente aqui que já melhorou o som. Deixa eu baixar aqui agora para não ficar essa microfonia. Mais uma vez ouvi o boa noite do Tiago, do InfoSerrinha. Um abraço, Tiago. Muito boa noite, seja muito bem-vindo também. Um abraço, Fernando. Mais uma vez, um abraço a todos os telespectadores Serrinha Podcast. Essa estreia hoje, Politicando Cast, esse projeto que, com fé em Deus, tem tudo para decolar. E agradecer a Misael, nosso amigo Misael, por aceitar esse convite. Mande pergunta pra gente, viu? Porque aqui quem manda são vocês. Muito bem, Misael Cunha Neto. Tudo bem, querido? Um abraço, boa noite. Boa noite, meu grande amigo Fernando, a Tiago, a nosso grande doutor Joel Moraes Júnior, Celso Oliveira que está aqui, Eliseu operando aí, né? Todos esses equipamentos. É com grande satisfação, né? Que eu tenho recebido esse convite de todos vocês para estar inaugurando um grande estúdio montado por doutor Joel Moraes Júnior. Que digo-se de passagem que a família Moraes vem à frente de grandes empreendimentos na cidade de Serrinha. Quero também desejar muita saúde a meu grande amigo o meu grande amigo Joel Moraes, né? Homem que prestou um serviço à sociedade de Serrinha e região, toda a Bahia, é um exemplo dentro da Polícia Rodoviária Federal. E virou um símbolo, um exemplo para toda a corporação da Polícia Rodoviária Federal, que é uma instituição muito respeitada. E Joel Moraes é um grande amigo, um grande homem, respeitado por todos nós. Lhe desejo muita saúde, meu irmão, recuperação, você é um guerreiro, força, você vai ficar zero em bala, novinho, para a gente estar aí de novo na luta. E dizer a vocês que Serrinha só tem a ganhar com esse estúdio, mais um para levar a informação à população de Serrinha. E estou aqui para contribuir no que for necessário, responder as perguntas. Exatamente. Lembrando que o nosso querido Misael, ele é o atual presidente do PSD aqui na cidade de Serrinha, tem uma grande relação com o senador Dr. Otto Alencar, assim como também com seu filho, o deputado federal Otto Alencar Filho. Né? E ao longo dos anos o Misael vem galgando degrau a degrau e está a cada dia que passa num patamar, eu considero, num patamar elevado. Mas vamos ao nosso bate-papo, a nossa conversa. Lembrando que aqui tem um cafezinho, viu? Se você quiser, tem um açúcar, não sei como é que tá a sua situação de açúcar, você pode botar muito pouco. Eu ainda tomo café com açúcar. Eu tenho que tomar amargo, tá né? Bom ainda. Que você toma com açúcar, né? É com açúcar. Mas depois coloca o metformina pra dentro, né? Pra dar uma ajustada. Figura. Pois é. Mas, Misael Cunha Neto, você que é de uma família tradicional aqui do município de Serrinha, o seu avô que foi presidente da Câmara em algumas oportunidades, foi vereador também por várias vezes, né, considerado um decano na Câmara Municipal. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, se seu avô lhe inspira, né, porque você ganhou destaque principalmente quando foi secretário de infraestrutura do município de Serrinha. Aquele jeito seu de fazer a gestão, de ajudar as pessoas, de se comunicar, acabou lhe dando popularidade, né, Misael? Verdade, você tocou em um assunto importante. Meu avô, para mim, eu nasci sortista de ter o nome dele, Misael Cunha Neto. Uhum. Meu avô é uma inspiração, um homem que trabalhou muito pela população serriense e, digo-se de passagem que muita gente não sabe, por toda a Bahia e alguns lugares ainda fora do estado da Bahia, porque trabalhava no DENOX, Departamento de Obras contra a Seca. E foi o homem que mais combateu a seca na região da Bahia. Esses açudes aí de primeira guarda, segunda guarda, terceira guarda, Cabeça da Vaca, o Poço Grande na cidade de Araci, Cocorobó, que foi um projeto logo tempos depois da Guerra de Canudos. E meu avô me contou muitas histórias, eu convivi muito com ele. Um político em Serrinha, um dos grandes políticos dos mais antigos da cidade de Serrinha, e eu aprendi muita coisa que ele me dizia
eu tive a satisfação de ver que muita coisa que ele falava não errava. E falava coisas verdadeiras que a gente tem de exemplo, porque no dia a dia da gente a gente vai confirmando as verdades. Então, eu digo de passagem que o político novo, novo que eu digo, não estou tão novinho não, viu? Estou com 43, mas desde criança eu convivi com meu avô falando da história da política de Serrinha, e eu digo-se de passagem que dos políticos da minha idade sou o que mais sei da história política de Serrinha de anos atrás, por toda essa convivência que eu tive com ele. Então, só tenho um orgulho e saudade que convivi muito tempo com ele, e agradecer tudo que meu avô deixou para mim, que foi um exemplo de vida. Eu até lhe agradeço em tocar esse assunto. Ô, Misael, o meio faz Poxa, um homem, né? Diego. O meio faz um homem, e você acabou levando isso enquanto foi secretário de infraestrutura aqui de Serrinha, né? Verdade. O exemplo que quando eu pequeno, meu avô ia para ação social, governo da Bahia, e trazia aqueles caminhões de filtro, de barro, que antigamente água encanada não existia, muita gente bebia água de açude, e ele, já um homem à frente do tempo, começou logo quando o governo fez uma ação de prevenção à cistosomose, a verminose que muita gente pegava, e tinha aquelas crianças com o abdômen alto de verme e tudo, ele tinha um projeto do governo na época que foi doação pela Secretaria de Ação Social da Bahia, e ele trazia os caminhões de filtro e saía doando, incentivando as pessoas a beber água filtrada, como a merenda, tinha aqueles, não sei se vocês lembram, que acho que não é da idade, vocês são novos, mais do que eu, aquelas canecozinhos do nome FAI, tinha faia, plástico de azul, colher, prata e tudo, porque você vê, rapaz, o Nordeste passa uma situação precária, porque é como o Luiz Gonzaga cantava, que meu senhor, meu doutor, o presidente olhasse para o Nordeste, né? E a seca que assolava muito, e nessa época os recursos eram poucos, e aí muita gente não tinha nem prato para comer. Passava necessidade, não tinha aquela água de pote, mas não era filtrada. Então, foi um homem que fez muita caridade. Eu convivi um tempo com ele no sertão aqui de Serrinha, Araci, andando naquelas casas que era flecha de sisal ainda, muito lugar que era no Candinheiro. Eu aprendi a conviver com isso, eu aprendi a conviver com o povo da zona rural. Eu sou muito voltado ao povo da zona rural e aquelas pessoas que moram no bairro carente, porque você vê a necessidade das pessoas, você começa a conviver, você começa a entender o que é que você precisa fazer para mudar. Se você não convive, se você não anda no meio do povo, você não sabe o que é que o povo necessita. Isso me fez mudar muito o jeito de pensar, e foi por isso que eu tive grande êxito quando eu fui um dos homens mais votados da história de Serrinha, do povão da zona rural, que hoje é uma paixão, e dos bairros mais carentes, que a gente efetivamente entrou com um trabalho do que eu pude fazer, sem olhar a quem votou, quem não votou. Meu papel era prestar serviço à sociedade, às pessoas mais carentes. Muito bem. Lembrando que essa questão a gente tocou do Misael, o Cunha Neto, pai, no caso, que é o pai de Misael, avô e pai, né, que o criou também, como ele já deixou isso claro em outras programações, né, até para que a nossa sociedade possa entender a questão da tradição política, né, e também da sua importância. E é evidente que a gente vai tocar daqui a pouquinho nas amizades, né, que tinha, por exemplo, o doutor Zé Valdo, que novamente, eu vou me permitir dizer isso, traz o Misael à tona, a Mariana, né, Misael já havia sido secretário em outra gestão, mas se destacou muito no governo de Adriano Lima. E aquela pergunta que eu fiz no início, que você acabou se passando, o que é que você acha que lhe deu essa popularidade na secretaria? Era o contato com o povo? Era o diferente que você fazia? O que é que você fazia que você entende que é especial, Misael? Olha, o que acontece, o segredo do sucesso do político, quando ele é nomeado, é ele não ter aquela coisa de subir o poder à cabeça e tratar com igualdade aqueles companheiros de trabalho do dia a dia. Eu toda a vida fui muito firme no que falo. Quando tinha qualquer problema na minha equipe, eu chamava todo mundo na minha sala e dizia: em primeiro lugar, eu sou amigo de vocês, eu quero a compreensão e que vocês formem cada dia uma equipe mais forte e me ajude, porque eu nunca gostei de desempregar as pessoas.
eu sempre gostei de falar a verdade. Isso aí, Misael, toda a vida foi conhecido. Às vezes o cara ficava chateado comigo porque eu dizia a verdade. Às vezes eu mandava fazer um serviço de esgotamento sanitário. E todo ser humano erra. Todos nós somos suscetíveis ao erro. Então a gente fazia esse trabalho. Eu chamava aquela pessoa e dizia, olha, eu quero que você conserte. Eu não estou aqui para desempregar você. Mas aquela pessoa que está ali com a casa, que tem um esgoto, que às vezes entope e tudo, faz o serviço direito para não deixar acontecer de novo. E quando a gente dialoga com as pessoas, ele vai lá e corrige. Porque às vezes você vai brigar, você vai tirar, você vai colocar para fora. O cara, ele, às vezes, você tira a oportunidade do pai de família. Então, o segredo foi ter união com a minha equipe, que eu tinha uma grande união. Quando o patroleiro estava lá com um problema familiar, um filho doente e tudo, eu cheguei de domingo, dia de domingo, deixei de estar em ar-condicionado, dentro de um carro viajando para uma praia, mas eu ia para a patroa e fazia o serviço, ou ia para caçamba, para os caçambões, ser motorista, puxar cascalho para cascalhar as estradas. Inclusive, uma coisa de alerta, que eu digo aqui até como exemplo, às vezes aí minha equipe era tão unida que fazia mutirões e trabalhava dia de domingo. Uhum. E dizia, nós vamos trabalhar porque Serrinha está precisando. Isso eu ficava assim, besta. Às vezes a gente ia por debaixo do pé de pau, sentava. Às vezes eu tirava do meu recurso para comprar guaraná, pão e tudo. E batia papo e era um dia que ficava bom. Todo mundo dando risada alegre e beneficiava a população de Serrinha. Então a gente o nome era trabalho, era no sol quente, de dia à noite. Às vezes a gente pegava ali, como a gente logo entrou em janeiro quando eu assumi, Adriano recém assumiu a prefeitura, ele viajou e aí eu comuniquei a ele que eu ia postear o canteiro central do bairro da Rodagem, Avenida Manuel Novaes. Quando ele chegou já estava toda iluminada, porque a iluminação ali era muito precária, né? Eram os braços de luz pequenininhos de um lado e do outro, eu peguei e mandei fazer os postes e aí posteamos tudo, o canteiro central da Rodagem. Outro serviço importante, você passa mais de 11 mil carros por dia na BR Federal. As pessoas só conheciam a Serrinha quando chegava aqui, às vezes nem sabia, porque não tinha um nome na cidade de Serrinha. Uhum. E eu tomei a iniciativa de postear ali do posto Alto Sereno, toda essa posteação aqui antes do Açaí, eu levei uma posteação de lá até o contorno de Beritinga. Você vê, foi um marco em relação à iluminação pública de Serrinha. Porque muitas vezes as pessoas chegavam na cidade de Serrinha, entravam, era tudo escuro, só tinha uns postezinhos aqui no contorno do Posto Shalom. Exatamente. Além disso, eu queria fazer um portal muito bonito, de inox, porque nem enferrujar. E Zévaldo me pediu muito isso, para fazer esse portal. 2 sonhos que o Zévaldo tinha, o portal e o aeroporto da cidade de Serrinha. E o portal ainda tentei fazer e tudo, mas eu pedi autorização ao DENIT, o DENIT no momento estava com muitas demandas e não andou a solicitação. Aí eu peguei e resolvi identificar Serrinha com aquele canteiro ali, botando Eu Amo Serrinha. Eu tive lá, analisei, coloquei o nome de um lado, do outro, para quem vinha entrando na cidade, para quem ia, quem passava naquele contorno ali, que faz meia volta, que vem ali da antiga Honda, quem vem do ponto de Coité, quem vem de Feira de Santana sentido a Serrinha, então, e quem vem também do sentido Posto Cidel indo para a feira. Então aí eu que estudei aquilo ali, foi uma ideia nossa de colocar, mas graças a Deus, todas essas ideias o prefeito Adriano aprovava, né? Quando ele via, já faz, então deixa o homem trabalhar. Já estava feito, né? Às vezes iniciava, ele via saber, aprova, pô, eu gostei. Então, assim, deixa o cara trabalhar. E foi nesse ritmo que a gente levou. Eu consegui manter quase 4 anos a cidade de Serrinha toda patrolada. O povo andava da zona rural em um tapete, um verdadeiro tapete. Era cascalhando, era patrolando. Então, isso me deu uma credibilidade. Às vezes a pessoa humilde chegava lá, eu não tenho dinheiro para poder limpar um tanque. Quer dizer, o tanque serve à comunidade, porque você não pode pegar maquinário da prefeitura e colocar em serviços particulares. Mas quando eu via que servia a comunidade, que era tanques que era do município, eu chegava lá e efetivamente fazia o serviço, porque era comunitárias, serviria toda aquela população do povoado. Então isso me deu uma credibilidade muito grande, porque eu ainda ficava à frente, fiscalizando a empresa coleta de lixo.
a iluminação pública, o esgotamento. Eu fui o secretário que fiz 17 quilômetros de novas redes de esgoto. Você vê, Fernando, ali, e Tiago, no fundo do centro juvenil ali, você sabe que ali tinha uma lagoa aberta de fezes, que tinha algumas casas que despejavam ali. Eu peguei, canalizei tudo, interliguei, teve um momento que eu botei manilha de 1000 e saí interligando tudo e aterrei a lagoa porque só tinha fezes, doença e dengue, entendeu? Então, um negócio mesmo que a gente fez muita coisa. E isso a população de Serrinha reconheceu. Eu digo que o ditado, Celso, que Zé Ribeiro botou até o meu nome Duracell, que era uma pilha que não parava. E às vezes a família reclamava, né? Que dia de domingo nunca vi trabalhar, mas era assim. Era um trabalho contínuo, uma equipe segura, e nós conseguimos deixar esse legado aí como secretário de Serrinha. Faz isso quem gosta e ama a nossa terra. Princesa do Agreste mesmo, eu comuniquei o fato a todos os moradores. Celso tem que lembrar da área dele, né? Pra fazer a média lá. Também, eu tenho fotos disso, como era. Era um mau cheiro danado, céu aberto, muita gente de dengue, muriçocaria danada. Então o povo vivia naquele mau cheiro ali. Você vê uma pessoa humilde almoçando, respirando mau cheiro de esgoto. A pior coisa do mundo. E aí nós prometemos, na época da campanha de Adriano, foi uma promessa, nós fizemos uma reunião lá, minha e dele, e meu sonho era resolver aquilo ali. Agora, chamei os moradores e falei, para as águas de chuva, não é um escoamento que tem capacidade, porque ali tem que ser uma galeria de 2.000 metros cúbicos para passar por segundo, né? Quando as chuvas vêm, 200 milímetros de chuva ali, a água da chuva passa. Mas no momento que não é chuva, que nós estamos aqui em um local que não é como o sul da Bahia, chove com menos frequência, já alivia o povo de estar naquele mau cheiro, convivendo do lado de um esgoto. Um esgotão a céu aberto. A gente fez essa realidade. E meu projeto ali era ter feito uma praça muito bonita naquele largo, que ficou um largo grande, mas infelizmente eu saí da secretaria, saí por decisão própria. Quero até deixar isso aqui, Adriano não me demitiu, né? Pediu até que eu não saísse, mas o processo político que fizeram uma arrumação que infelizmente me pegaram de surpresa, eu tive que me despedir do cargo. Mas a minha honra foi também que o prefeito reconheceu e não quis nem que eu saísse, né? Isso aí a gente fazia um trabalho em conjunto. Ô, Misael, eu tive a oportunidade de acompanhar do início de 2019 até sua saída em 2020, porque eu passei alguns anos em Salvador e foi quando eu voltei. E a gente via o seu trabalho, tanto que tinha até uma frase que falava, precisou, chama os Cunha. Tinha algum problema, eu lembro até de um acidente, Fernando deve lembrar também, na BR, de um carro que derrapou com óleo, até o motorista veio a falecer, e você foi logo e fez um serviço lá na BR, jogou areia, para poder evitar que novos acidentes acontecem. E aí você toca no ponto onde você saiu por uma questão pessoal, que foi a questão de Mariana ter sido vice de Osni em 2020. Você se arrepende? Depois do trabalho que você vinha fazendo? Eu me arrependo só de uma coisa. O homem tossiu, né? Pergunta. Eu me arrependo só de uma coisa, que foi uma política mal organizada. E eu acho que o arrependimento também é que a população de Serrinha perdeu um cara, não estou me autoelogiando, mas um cara que tem conhecimento técnico da área. Porque eu tenho conhecimento nato de mecânica e sou dono de trator. Então a gente fazia o trabalho tanto de terraplanagem como serviço mecânico das máquinas. Então quando você tem experiência no que você faz, você desenvolve serviço. Então o arrependimento foi que Serrinha também, eu não é crítica assim, mas eu acho que a pessoa que senta em uma cadeira de infraestrutura, ele tem que entender primeiro de obra, mecânica, tem que ter uma noção. Tem que entender de terraplanagem, porque você patrola as estradas, você tem que fazer uma base boa, porque se você patrola a estrada errada, os motoqueiros caem em cima da areia, se chove faz lama demais, e aí você e ainda tem o prejuízo do dinheiro público. Então o arrependimento foi por não ter contribuído por mais 4 anos para o povo serriense. Porque muito lugar que eu chego na zona rural, o povo diz, olha, Misael, na sua época as estradas eram tapete. É triste você ver uma família vir fazer uma feira dia de sábado e às vezes o cara vem com mais uns 40 minutos de atraso com o carro batendo em cima de buraco. Eu chegou ao ponto, uma época,
que muitas pessoas da zona rural desistiam de vir fazer a feira dia de sábado, porque não aguentava uma senhora de 80 anos receber sacolejo de estrada esburacada. Então, é só o arrependimento que eu tive de não contribuir mais ainda para a população de Serrinha. E esse fato, Diego, que você falou aí de um caminhão que saiu derramando óleo na estrada, que teve até um acidente que ocasionou a morte. Por incrível que pareça, fui solicitado pelo Joel Moraes nesse momento para sempre dar um suporte à Polícia Rodoviária Federal. Até porque ali, como é área federal, a prefeitura não tinha como isso, agir, né? A BR Federal. Eu até tenho fotos disso, né? Eu sempre guardo as fotos dos trabalhos. E aí Joel Moraes me solicitou se tinha condições de jogar areia para sugar, para poder tirar a maioria do excesso de óleo da pista. Porque aquilo ali, o carro vem e o cara vai pisar no freio e não segura. É igual quiabo, vai bater, vai acontecer muita coisa. E nós conseguimos fazer isso rápido. Teve também um momento em Serrinha, 19 e 20, de muita chuva, que a Polícia Rodoviária Federal tinha meu telefone de prontidão, caso precisasse qualquer coisa nesse trecho. Portanto, o Joel Moraes solicitar na época suporte à Polícia Rodoviária Federal, eles agendaram meu número. E teve uma chuva grande em Serrinha, quando tinha aquele bueiro, que nós conseguimos até via DENIT, na época de Amauri, que era superintendente do DENIT. E aí aquilo ali formava um gargalo, porque suprimia, era muito pequeno, e tinha uns pés de eucalipto grande, com os troncos, não sei se vocês lembram, na entrada da cidade. Uhum. E aí um desses pés de eucalipto arriou na pista, e ficou exatamente o lugar que, se um motoqueiro passasse, degolava. Viu o ônibus da Plena, quase não consegue frear. Se choca, matava muita gente. O que é que aconteceu? Uma chuva, um temporal danado. O que é ter equipe? Eu liguei 1h30 da manhã e chamei a equipe. Rapaz, vamos embora lá. Com motosserra, com retroescavadeira, com enxedeira. E nós conseguimos desbloquear a pista. Os ônibus estavam tudo passando ali naquele desvio ali atrás ali de um pedaço do Açaí. E nós conseguimos desbloquear. E se não chega rápido, eu fiz até a Polícia Rodoviária, quando ligou, perguntou se a gente podia se deslocar para o local. Quem foi a primeira pessoa a interditar a pista foi eu. É um serviço da prefeitura? Não. É uma pista federal, mas a gente dava suporte. Então o Misael era sempre aquele cara que dava suporte à Secretaria de Educação, dava suporte à empresa de limpeza, dava suporte a tudo que fosse necessário na cidade de Serrinha. Se tinha um incêndio, às vezes o motorista não estava lá, eu já mandava deixar, porque aqui não tinha caminhão corpo de bombeiro, deixa 2 caminhões cheios, adaptava aqueles bicos para poder jogar água mais longe, deixa a chave lá no painel da prefeitura, da secretaria, que caso precise, a gente desloca o caminhão de emergência para apagar incêndio. Vários incêndios que aconteceram em Serrinha, que não tem com muita frequência, mas alguns, de vários da minha época, às vezes o motorista era chamado de madrugada, não vinha, eu era o primeiro a chegar lá na secretaria, bora com vigia, abre a porta, eu entrava no caminhão, batia na chave, e eu ligava o motor mesmo, estava apagando incêndio, eu era o secretário. Quer dizer, eu vou estar me julgando, de madrugada o pessoal me chamar numa emergência eu não ir? Então isso credibilizou. Esse trabalho importante da gente prestar serviço à sociedade. Isso é amor de quem senta na cadeira pública, não pelo dinheiro, e para prestar o papel de serviço à sociedade pública. Muito bem, vamos falar um pouco mais da política, né? De forma mais penetrante, né, César Oliveira? Se é que você me entende. Não, figura de forma mais penetrante no sentido, né, da gente poder ir direto ao assunto. Ir direto ao assunto. Na verdade, a sociedade serrense conhece seu trabalho, é tanto que lhe deu essa credibilidade de você ter quase 5.000 votos aqui dentro da cidade de Serrinha. Eu acho que essa independência você acabou ganhando e se tornou mais uma liderança de Serrinha. Mas falando nisso, a gente sabe que o grande calcanhar de Aquiles de todo mundo foi, eu não estou dizendo, mas é o que dizem, quem estava lá, foi o empresário Vardinho Serra. Eu queria saber de bastidores o que realmente aconteceu. Na sua visão, onde foi o erro? Ter lançado primeiro Vardinho, depois Osni, antes disso o PT lança Lucas Chicabana. E antes lançou Gica.
enquanto o grupo de Adriano estava mais ajustado e o próprio Adriano para a reeleição, e o que realmente fez você ir migrar para o grupo do Vardinho Serra e Osni Cardoso? Eu vou te responder essa pergunta porque eu não sou homem de fingir, eu vou responder. Exatamente. Isso é uma pergunta que ninguém responderia no meu lado, sendo político. Mas eu vou te responder, porque eu acho que você só fez essa pergunta a mim, que você sabe que eu tenho coragem para responder. Exatamente. E se fosse outro, não respondia. Mas vamos lá. Olha bem, o grande erro foi ele romper com o Adriano. Primeiro lugar, ele não tinha motivo nenhum para romper com o Adriano. Isso eu digo abertamente a ele. Eu acho que até ele hoje sabe disso, na verdade, né? Falta de conselho não foi. Eu não tô aqui puxando o saco de Adriano, nada disso. Mas assim, não existiu motivo nenhum para esse rompimento. Até porque eu era o elo de conversa dos dois, que era até desnecessário. Eu acho que ele tinha acesso a Adriano tranquilamente. Demais, né? Demais. Adriano a ele. Então, assim, mas eu tava sempre no meio dos dois, tentando sempre levar a harmonia de um lado e do outro. E no momento que aconteceu isso aí, eu tomei até um susto. Porque há dias atrás eu participei de uma reunião aonde ele tinha dado sim a Adriano para ser o vice de Adriano. Entendeu? História. Eu participei dessa reunião de portas fechadas, não articulado de forma que prejudicasse a sociedade serrinha. Mas ele, como estava integrante do grupo, apoiou o Adriano. Então, que foi um trabalho até feito por mim, porque existia uma rivalidade dele com o meu grande amigo Zévaldo Lima, que está hoje junto de Deus, né? Um homem que eu tenho o maior respeito. Já existia uma situação desconfortável dele com o Zévaldo e eu fiz as pazes dos dois que disseram que isso era impossível. Aí eu fui trabalhando, até onde eu consegui Zévaldo fazer as pazes com o Vardinho e Vardinho com o Zévaldo. Daí pra cá a gente teve a tranquilidade. E no processo político, a gente ganhou as eleições, né? E ele, no decorrer da coisa, se mostrava sempre favorável a Adriano. Tanto que eu acho que houve erros na condução do processo, que politicamente, quem estava conduzindo politicamente a cidade era ele, né? Como dizia meu grande amigo Plínio Carneiro, diz meu grande amigo Plínio Carneiro, que fala, não, o Vardinho conduziu isso aí e tal. Não estou aqui falando mal dele, do empresário, tenho nada contra, mas eu acho que faltou habilidade. E eu acho que não era o momento dele ter rompido com o Adriano. Eu acho que não tinha nem motivo para romper, em primeiro lugar. Porque nesse ponto, eu sou testemunha que Adriano não descumpriu nada com ele. Me parece que todos os interesses de Vardinho eram cumpridos na época, né? Não, o Adriano cumpriu 100% fielmente todos os compromissos com ele. Eu sou testemunha disso. Não estou aqui defendendo o prefeito, estou falando a verdade, né? Cumpriu tudo, não tinha motivo para isso. Inclusive, eu conversei com ele em minha casa, ele tomando café de noite. Falei, rapaz, quando ele estava insatisfeito, falei, não precisa você romper. Não faça isso, não. E aí levei para uma condução de um novo... mas eu quero romper. Não, ele não dizia assim. Ele dizia o seguinte, não, porque tá meio complicado. Eu falei, complicado de quê? Mas ainda continuei levando o diálogo, e tanto que eu levei a proposta para que ele fosse o vice de Adriano. Adriano sentou com ele, traçou isso, ele garantiu, como ele também tinha feito uma articulação em relação a Ferreirinha, meu grande amigo Ferreirinha. E eu acho que errou. A gente tem que ser realista. Ele pagou o Ferreirinha, Ferreirinha foi para Adriano. Errou com Ferreirinha, errou com Adriano. Todo mundo erra. Eu acho que ele... Não estou aqui falando mal dele, mas eu acho que o momento político é outro. Serrinha merece algo muito melhor para que se trabalhe com a soberania e a liberdade do povo de Serrinha, livre de mais outros tipos de situações dessa. Agora eu acho que o erro, como eu estou lhe respondendo, foi esse, ele romper. Ele não tinha por que romper. E no momento que rompe, ele termina atingindo a outra ala política. Por que a outra ala política? Porque Osni já tinha cumprido 2 mandatos, estava como deputado. Aí quando ele se coloca, que viu que não tinha chance, recua e puxa Osni. Quando ele puxou Osni porque Osni foi prefeito 2 vezes, era uma liderança na cidade de Serrinha grande, é respeitado pela cidade de Serrinha, pela sua trajetória. E aí
Osni pegou um momento que já não era mais o mesmo momento. A parte da rejeição, por conta do processo que iniciou errado, pegou em Osni. Osni sem culpa. Osni não teve culpa. Pegou, Osni colou a imagem dele, que estava dentro de um processo para ser o candidato, e aí colou essa imagem. Automaticamente o povo fez o quê? Adriano vinha fazendo um bom trabalho, tinha uma equipe muito boa, né? Dessa equipe eu saí, não faço mais parte da equipe. Ainda tinha um reflexo do que você fez, que você saiu bem, muita coisa né? que nós montamos, muita coisa. Eu acho que foi um dos maiores destaques de Adriano. Desculpa, Diego. Não, fica à vontade. Infraestrutura e saúde, né? Naquele primeiro mandato. Exatamente. Né? Porque na educação teve muitos problemas, ajustou depois com o Betânia. Porque assim, a gente tinha uma parceria com os meus colegas, a gente muito unido. Eu com o William Henrique, secretário de Finanças, é uma grande amizade. O cara me ajudou muito a trabalhar. E tinha um aval do prefeito. Ele também me ajudou muito a trabalhar, o Riquinho, né? Que uma grande pessoa, um excelente rapaz. Tinha o Gustavo, o próprio Ciro Novaes na época se dava muito bem comigo, né? Tivemos uma indisposição, mas depois agora a gente voltou a falar e tudo. E nesse contexto aí, a gente tinha uma equipe boa. A equipe que uns ajudavam outros. Então, assim, o Alexandre Taim também, você vê que quando a gente recebeu algumas ambulâncias do UTI, eu que estava dirigindo a ambulância e Taim do meu lado. Eu era secretário de Infraestrutura e ele secretário de Saúde. Então, a gente tinha um coleguismo, aquela consideração de um sempre estar ajudando o outro. Mas, assim, eu acho que foi um grande erro. Quem perdeu foi a cidade de Serrinha. Eu acho que ele já deve ter amadurecido mais, né? Não deve estar... O ser humano, quando erra, tem que compreender que errou e tentar acertar. Não tenho nada contra ele, né? Não sou inimigo dele, mas eu acho que o grande problema foi esse. Ele desacertou o momento errado, a conduta em relação de como foi feito esse processo estava todo errado com todos os políticos de Serrinha, Ferreirinha, Osni, o próprio Adriano. E isso aí eu defendo Adriano, que Adriano não teve culpa de nada. Eu dei conselhos, né? E no momento que viu que a coisa estava mais séria ainda, aí puxou Mariana para ser vice de Osni, que não é nada demais. Osni é um homem de bem, gosto muito dele. É um grande político, hoje secretário do governo, Jerônimo, quem eu apoio, né? Mas nesse processo aí foi feito de uma maneira assim precipitada. Acho que até hoje ele reconhece esse erro. Todos nós somos, eu não vou aqui tá jogando pedra, nem meu papel não tá acusando. Mas eu acho que todo ser humano erra. Eu acho que hoje, quando ele bota a cabeça no travesseiro, ele deve pensar nesse grande erro que fez. E, se eu não me engano, ele conta até algumas pessoas que errou, né? Já admite isso. Mas o grande erro foi esse. E deixou uma situação complicada no processo eleitoral de Serrinha. Porque quando ele faz isso, quando ele fez isso aí, ele deixou uma situação para o futuro. Para o futuro. Porque poderia ser todo esse processo eleitoral tá mudado agora. Adriano podia estar como um deputado federal agora. É isso que e eu ele soube. como prefeito. Eu soube disso. Porque Adriano me disse que ia cumprir qualquer tipo de acordo que fez com ele. A informação que eu tive do próprio Adriano foi essa aí. E é verdade. De que com 2 anos ele saia para deputado e Vardinho assumiria. Exatamente. E Adriano não mentiu nisso aí. A gente tem que ser verdadeiro. Tem que ter ponderações. Uma coisa é Misael ser oposição e uma coisa eu estar aqui acusando o prefeito atual aí de ter feito um processo errado, mas nesse caso aí o Adriano Lima não teve erro nenhum. Inclusive, eu não lembro se você lembra, Fernando, em 2020, Adriano deu uma entrevista, não lembro se foi para você ou foi para Clodoaldo, falando que ele achava que era muito difícil o PSD, que na época Vardinho era, acho que era o vice-presidente. Era o vice-presidente. Do PSD, não andar com ele. E aí logo depois acontece o rompimento. Então, e Vardinho ainda falava na época que ele chegava nas casas e as pessoas falavam que ele tinha que ser o prefeito. Eu acho que ele acabou se vislumbrando e aí travou Ferreirinha e aí acabou acontecendo. Era o que Naum falava, que o povo falava. Eu acho errado. Naum. Como é que você tem um cara médico, prefeito 2 vezes, e você trava o cara? Não? Tá errado. Que eu vou defender aqui os Alencar. Isso aí não foi a iniciativa do senador Otto, nem do deputado federal Otto Alencar Filho. Isso foi uma coisa particular de quem conduziu o processo aqui em Serrinha. E eu vou defender o doutor Plínio também disso aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que justamente houve um erro grave
Mas a vida é assim mesmo, todos nós erramos, né? Mas eu acho que essa condução dele só prejudicou ele e prejudicou a cidade de Serrinha. E prejudicou mais ainda um avanço, que a política de Serrinha estava em outro formato agora. E acabou perdendo a eleição, né? Eu sou para falar a verdade. Não, isso aí eu não sou de aí você... Tem que ser muito verdadeiro nisso aí. Não, tem que ser verdadeiro, e uma das razões é que a gente traz esse bate-papo é a sua autenticidade de responder. É por isso que 10 mil gostam de mim e uns 10 não gostam. É. Mas 10 mil gostam, 10 não gostam. Esse rostinho? Isso aí eu sou meio peitudo de falar isso aí. Não estou aqui jamais falando mal do empresário, ele tem as virtudes dele, empreende também com a vaquejada. Então não é nada disso. Eu só estou dizendo o que ele mesmo diz, que ele mesmo admite hoje, que o processo que ele conduziu, ele errou. E ele reconhece esse erro. E eu digo abertamente, nesse lado aí, o erro foi dele, não foi de Adriano. Sua saída do grupo de Adriano teve os prós e os contras. Eu acho que teve muito mais pró do que contra, porque assim, você acabou tomando a iniciativa de ser candidato a deputado. Talvez, se você continuasse na gestão de Adriano como secretário, talvez você não seria o nome, poderia até ser, mas poderia não ser também, né? E eu você... acho que tava difícil, eu não sei, viu? Não, Tava de um tamanho gigante. Eu soube que... Já estava projetando, né? Eu soube que não, ele... eu não tava não, foi na naturalidade. Uhum. Eu soube que ele avaliava internamente você e Ciro. Para sucessão, na verdade, para candidatura. Na verdade, eu não sabia nem que Ciro tinha essa pretensão de ser candidato, um pré-candidato. Porque, assim, de todos os secretariados, o único metido em política era eu. Né? Tanto que Mariana, eu consegui trabalhar o nome de Mariana, em 30 dias a gente elegeu. Né? Mariana foi uma das vereadoras mais novas de Serrinha. Uhum. E aí eu peguei, puxei e coloquei na política. Mariana nem abria a boca, pô. Hoje é uma mulher extremamente hoje experiente. Hoje ela é, exatamente. Hoje Mariana na Câmara é uma contribuição à Serrinha. Mas assim, e nesse momento lá, que meus colegas muito competentes, inclusive Riquinho, Gustavo, Taim, a equipe muito competente. O próprio Ciro tem a competência dele, né? Uhum. O procurador. Mas o político, que dizia o maluco da política era eu. De sempre estar no meio, desde a época de Zé Valdo, né? Há muito tempo, e meu avô, então eu nasci no meio da política. Então, assim, se isso vem nessa proporção, na naturalidade, podia ser que se fosse por trabalho, por servir o povo de Serrinha, poderia ser que Adriano até pensasse no nome de Misael Neto. Mas hoje, diante desse processo aí, que conduzir errado, eu fiquei fora desse processo. E nada mais justo do que Adriano colocar hoje de quem ele confia. Uhum. É natural. A vida anda, a vida é curta, a gente... o legado que a gente deixa é só o que faz de bem. Então, Adriano hoje está no direito dele de lançar o candidato dele, né? De confiança dele, que faça o trabalho, eu desejo boa sorte. Não tenho nada contra. Nem o prefeito Adriano, nem o próprio pré-candidato do prefeito. Eu desejo que faça o melhor para a Serrinha se tiver êxito, né? Mesmo sendo de um lado de oposição, que sou, mas a gente tem que ser uma oposição consciente. Eu não sei se o Diego tem alguma pergunta engatilhada, que eu tenho uma aqui. Posso, Diego? Porque, né? Jogue duro. Eu sei que você é um cara sincero, que você fala a verdade. Né? E eu soube de algumas informações também. Eu soube que você... Porque, assim, inicialmente a gente pensava que você estava totalmente fechado, amarrado com o PT. Com Osni, com Gica ou com Sandro, o PT, porque tem uma aliança lá em cima, PT, PSD, que nada desgruda essa goma, que Jerônimo tanto fala dessa goma. Me deu até vontade de comer um beijuva ali, passar na praça na estante. Boa. Aliás, era bom trazer um lanchinho para aqui, né? Eu não gosto de comer muito, nem eu, mas... Eu gosto. Você gosta, mas você não está com resultado aí. Mas vamos para a pergunta. É verdade que você está dialogando, mesmo estando praticamente apalavrado com o PT, mas o PSD, por ser um partido que lhe dá essa liberdade, você já teve algumas vezes que você sentou com Adriano, Ciro? Houve isso ou é mentira do que estão falando aí na rua? Olha, é o seguinte, eu tive com o Adriano
no velório de Zé Valdo. Até porque você é amigo de Adriano também, né? Independente de qualquer coisa, eu sou. Uhum. E Adriano teve todos os motivos de estar chateado comigo, né? No momento de política, a gente às vezes esquenta a cabeça e tal. Eu também tenho meus erros, que eu não sou... Ninguém é santo para não errar. Não né? tem um certo aí. Mas assim, eu tive com o Adriano num momento muito triste, que foi da perca de Zé Valdo, que para mim foi uma perca muito grande. Eu senti muito, porque até hoje a ficha não cai que Zé Valdo não está mais entre nós, pela convivência que eu tive com Zé Valdo Lima. Uhum. E o respeito que eu vou ter eternamente a ele. Então assim, eu senti Adriano muito abatido. Muitos aí falavam isso aí, Adriano não tá nem aí pro pai, mas eu senti que uma das pessoas que mais ficou abatido, que mais sentiu a morte do pai, não desmerecendo todos, mas ele sentiu muito. Eu conheço o ser humano quando ele sente ou quando não sente. Eu sou acostumado a lidar com gente. E nesse momento, a gente conversou só a respeito de José Valdo Lima. Tempos atrás, já sentei com ele, dialoguei com ele, dialoguei com o Ciro, independente de qualquer coisa, para tirar umas arestas que tinha do passado. Importante, né? Ferreirinha sabe disso, né? Inclusive Ferreirinha participou de algumas conversas. Antes de lançamento de Ferreirinha colocar o nome dele como pré-candidato, teve momentos que sentou junto com Ferreirinha, com Ciro, mas nada que viesse a traçar o novo rumo que está sendo traçado agora, certo? Então, diálogo a gente tem que ter com todos, né? Inclusive Ferreirinha não é inimigo de ninguém, Misael não é inimigo de ninguém, Osni também não é inimigo de ninguém. A gente tem que fazer uma política de democracia conversando com todos. Agora, claro que nós temos o nosso lado político, né? E a política que eu penso em fazer hoje em Serrinha é muito dentro de um parâmetro, dentro da democracia. Eu não vou trabalhar uma política com baixaria, com xingamentos, com um nível baixo. Isso aí eu não vou fazer, né? Falei há dias atrás a Osni isso, falei a Ferreirinha isso também. Ferreirinha também concorda que não seja assim, que seja um processo democrático com muito amor, muito carinho. Amor à população de Serrinha. Uhum. Independente do lado que nós estivermos. Então a gente vai pensar nesse formato. Agora, diálogo. Às vezes, tipo assim, eu estava em um jogo de futebol, já apoiando a pré-candidatura de Ferreirinha. Ferreirinha encontrou o Adriano, abraçou com o Adriano, cumprimentou o Adriano. Então a gente que somos políticos não precisa ser inimigos. A gente tem que ter uma consciência e ser democrático. Então hoje, até uma informação que seja benefício da cidade, se tiver uma rivalidade, não traz um benefício para a cidade. Vamos supor que Osni tem uma emenda grande para trazer para Serrinha. E dependa de Osni aceitar isso com a prefeitura. Aí Osni não vai ligar para Adriano porque tem uma rivalidade política. Então não tem que ter rivalidade política. Tem que pensar na cidade de Serrinha. Eu acho que o papel de Osni é trazer recurso e o papel de Adriano é receber o recurso. Pode vir por Osni, por A, por B e por C. Então é esse trabalho que nós vamos fazer. Eu hoje apoio a pré-candidatura de Ferreirinha, né? Estou com ele lado a lado, correndo um trecho. Uhum. Eu acredito que Ferreirinha é um homem muito dinâmico, muito inteligente. Não vai fazer uma política de inimizade, não vai fazer uma política de rancor. Não vai fazer uma política fechando as portas, entendeu? Então é assim, como eu também tenho uma amizade muito grande a Gica. Gica é um cara muito assim, dado a não tem maldade, é aquele cara amigo de todos. Então a gente tem que estar dialogando para ver um cenário que a gente tenha êxito. Só que isso é uma coisa que nós vamos traçar, um caminho da democracia e não de rivalidade, de política com ódio, de nível baixo. Isso aí eu não concordo. E se depender que eu faça um trabalho desse, não farei. E sim, dialogar a bem da nossa cidade, a gente pode dialogar com todos. Todos que é pré-candidato, que a gente está na política, a gente vai dizer, ó, Serrinha está precisando disso. Eu mesmo, se eu ver Ciro Novaes a qualquer momento, o Adriano, eu vou pedir a ele algumas coisas para se corrigir em Serrinha. Tipo assim, eu vou dizer, Adriano, não vou falar com crítica. Eu vou dizer, Adriano, dá uma olhadinha na limpeza da cidade. Não tá bom, entendeu? Pensa melhor no patrulhamento das estradas. Eu não vou para uma rádio criticar ele. Porque aí eu estou me beneficiando da crítica para estar derrubando o cara lá.
Eu tenho que, se eu gosto de Serrinha, eu tenho que virar para ele, se eu encontrar ele em algum lugar e dizer, velho, corrige isso. Até porque o prefeito tem muitas demandas, convênio e tudo. Às vezes as coisas estão acontecendo e Adriano não sabe. E a gente alertando, a gente não está fortalecendo o cara por estar do outro lado político. A gente vai estar trabalhando a benefício da cidade. Eu acho que o político que pensa na cidade tem que ser assim. Até porque o diálogo ajuda a construir, né? Então, exatamente. se você fizer um trabalho de desconstrução do outro, quem perde é a cidade. E aí até um pedido que eu faço a você e os políticos que estão assistindo, vamos fazer uma campanha limpa, uma campanha de projetos. Com certeza. Serrinha que precisa de projetos, de ideias, não de fake news ou de materiais para poder criticar ou denegrir o outro. Aliás, foi um destaque negativo na última eleição, né? Exatamente. A gente viveu isso em 2020. E não pode mais. A gente viveu isso em 2022, então vamos fazer uma campanha construtiva, porque quem ganha é a população, é Serrinha. Exatamente. Uma coisa que eu tenho muita vontade de ainda avançar trabalhando por Serrinha. Eu ainda tenho um sonho de restaurar o açude da Cabeça da Vaca. Eu conversei hoje com o prefeito de Teofilândia, porque hoje divide ali entre o município de Teofilândia e Serrinha. É muito bonito aquele pedaço. Aquilo ali eu tenho um sonho de ampliar e limpar o açude, que foi uma coisa que foi meu avô que fez através do DENOX, Departamento de Obras contra a Seca, e que na trincheira do açude a gente faça uma terraplanagem e coloque barracas e coloque uma quantidade de peixes para ser uma fonte de renda para a Cabeça da Vaca. Entendeu? Eu acredito que será uma mini praia de Serrinha. Seria um grande lazer para todos. Porque ali o povo fala que a água tem um teor de sal. Mas é porque está muito aterrado. Ali tem lugares que tem 7 metros de lama. Entendeu? Então eu tenho um sonho ainda de ampliar e limpar o açude da Cabeça da Vaca. Eu tenho um sonho de fazer a Morena Bela no nível de uma praça, a nível da capital da Bahia. É um projeto que no futuro eu penso, tomara que Adriano consiga fazer. Eu tenho um sonho da gente criar um espaço de mais lazer para os jovens de Serrinha, porque se você pegar uma área que você consiga cavar um poço artesiano, que você faça um clube com um regulamento de entrada para aquelas pessoas, a criançada, é como você ter um parque aquático que tem um controle, uma carteirinha, bem limpo, higienizado, controlado, para não ter bactérias e tudo, para você não ter só o lazer, como os jovens têm, às vezes vai para a zona rural, é um paredão, é uma coisa, então você ter o lado também de ter um bronze na cidade de Serrinha, de uma pessoa estar se jogando na água, porque aqui a gente está em uma cidade que está quase fazendo parte de um pedaço do sertão. Então Serrinha é uma cidade rica em água, entendeu? E tem poços aí que quando dá, alguns dá suficiente para poder jorrar em uma bica, encher uma piscina, trabalhar um local público, tipo uma praça, mais de uma proporção maior, um pouco mais afastada do centro da cidade, para que a gente leve lazer à população de Serrinha. Outra coisa, o incentivo através da ação social, na cultura, resgatar a cultura da doação de peixe através da ação social dentro da lei, aonde você beneficia as famílias carentes, porque a Semana Santa tinha essa tradição, deveria ser resgatado a doação de peixe. Porque a coisa mais triste do mundo é a fome. Como é que às vezes você vê um cidadão, uma mãe de família, uma criança, às vezes bota uma farinha, mistura com feijão, com a colher para poder e em uma Semana Santa não ter um pedaço de peixe. Eu acho que isso aí, eu não sei se a lei permite, mas criaria um mecanismo para que voltasse a dar dentro da lei, com controle das famílias, comprovar que recebeu, para matar a fome do povo. E esse modelo dos açudes traria também uma grande fonte de renda para a cidade de Serrinha. Porque aquela Cabeça da Vaca ali tem um potencial muito grande. Ela está hoje com um teor de sal por conta de tanto aterro que tem, que é um massapê. O massapê ele segura a concentração de sal, porque ali é um riacho. O DENOX fez aquilo ali em cima de um riacho, então ele tem uma capacidade ampla de crescer, sim, de estar cheio. Ia virar uma mini praia de Serrinha. Então, um desejo também de recuperar a prefeitura antiga, que não só é meu desejo, de Plínio Carneiro também, porque a questão histórica é aquele prédio ali, a prefeitura principal, entendeu, de Serrinha. Muitas coisas a gente vai estar dialogando, e para quem tenha êxito na chapa que eu vou apoiar, eu vou incentivar que faça esse trabalho. A quem Deus abençoar, que seja o próximo prefeito de Serrinha, seja o meu que eu apoio, ou seja quem for que ganhar,
que está nas mãos de Deus e do povo de Serrinha. Eu vou pedir para que trabalhe pela cidade de Serrinha. E aonde eu estiver, se Deus me der essa sorte de assumir mesmo essa cadeira na Assembleia, eu vou fazer de tudo para trabalhar por Serrinha e para as cidades vizinhas, aonde o povo lembrou de mim. Muito bem. Eu ainda vou abordar hoje, junto contigo, essa questão dessa possibilidade sua, qual é o cálculo que você faz, porque nós temos a informação que você pode, inclusive, logo depois dessa eleição, assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, porque me parece que tem 8 bons nomes do PSD com grandes chances de vencerem, né, as eleições, e você também, e você é o terceiro suplente. No formato hoje eu sou o terceiro. Isso. Era o quarto, mas a Josmari assumiu a Secretaria de Urbanismo e agora me parece que também é candidata a prefeita, com grande chance de êxito. Então tem Josmari, que é pré-candidata, que é deputada eleita e é secretária, já confirmou que é pré-candidata a prefeita. Que é uma vaga, né? Aí vem Cláudia, que é deputada eleita também, é pré-candidata. Aí vem Eures Ribeiro, que é pré-candidato. Vem também Ricardo Rodrigues. E vem Vera da Saúde, que é a suplente, que está em minha frente e já foi prefeita também, é pré-candidata. Então, e tem mais 2 para estar se decidindo. O irmão do senador Otto, Eduardo Alencar. Lá em Simões Filho, né? Em Simões Filho. E também tem um outro rapaz que eu esqueci o nome. Na verdade, são 6 eleitos e 2 suplentes. 6 eleitos, são 8. E eu estou hoje na terceira. Então, provavelmente, se isso acontecer, que é uma probabilidade muito grande, e que eu assuma uma cadeira na Assembleia, eu vou fazer de tudo para meu nome ficar na história como um deputado com 2 anos de mandato que mais trabalhou pela cidade de Serrinha e as cidades vizinhas. E isso aí, eu tenho muito pensamento de estar rente com o deputado federal Otto Alencar Filho, porque um deputado federal junto com um deputado federal, ou um deputado estadual junto com um deputado federal, que foi a chapa que nós fizemos em Serrinha, trabalhando juntos em prol de uma cidade dessa, a gente vai trazer muita coisa. Aliás, o voto casou ali, né? Muito semelhante na época, né? E com o governo da Bahia, né? Que eu sou ligado ao governo da Bahia hoje, o governo federal também. No momento que eu assumo, com fé em Deus, se acontecer, meu irmão, eu vou morar em Brasília e em Salvador, não cabe, no Palácio do Governo, e trabalhar muito por vocês aqui. Isso aí. Agora não leve Celso Oliveira para Brasília não, porque senão ele vai querer ir lá no castelinho de lá de Brasília. Que ele ia muito no castelinho lá de Capim Grosso. Rapaz, que era um brega. Né? Um brega, né? Rapaz, não, eu não sei. Mas você não era parceiro dele. Não, a gente batia papo sobre isso lá, né, era Celso? Deixa eu deixar Diego aqui, porque por último, eu queria encerrar a gente falando de Zé Valdo, mas antes eu vou abrir para Diego, que ele deve ter pergunta aí para abrir, não, é dele, é porque ele que tem que jogar a voz aí. Na verdade, com relação a isso mesmo que você estava falando, foi pensando nessa possibilidade de você vir a ser deputado, que você abriu mão da pré-candidatura e passou a apoiar o doutor Ferreirinha? Foi, isso é verdade. Eu fiz a minha campanha, graças a Deus, honrei todos os compromissos. Misael, quando chega em uma casa, o povo me dá essa bênção de ser um cara que as pessoas acreditam. Celso Oliveira sabe disso. Então, quando uma pessoa chega para mim com uma determinada situação, eu disser que posso resolver, porque a gente faz trabalho social, eu vou lá e resolvo. Se eu não puder, eu não brinco com a vida das pessoas. Então é isso aí que me faz crescer a cada momento. Então, assim, eu fiz um trabalho para ser um pré-candidato a prefeito. Ou, no mínimo, ser um vice. Quando eu vi como estava o cenário político de Serrinha, que eu mandei fazer uma pesquisa, que eu vi Ferreirinha na frente de todas as pesquisas que eu fiz, a gente tem que pensar no modelo de ganhar as eleições. Mas não é só ganhar. Ganhar só não é o suficiente. A gente tem que pensar também em trabalhar e avançar a cidade, gerando empregos, tendo uma saúde de respeito, educação, ter um assistencialismo ao povo mais carente. Então é nesse formato que eu vi em Ferreirinha
uma porta aberta para que a gente fizesse esse trabalho juntos. Primeira coisa que eu perguntei a ele: Ferreira, você tem uns janeirinhos a mais que eu, mas a idade também é a experiência, e ele tá em um vigor danado. Você tá bom, É forte, viu? tá arretado, tá subindo escada com gás, tá andando em tudo quanto é lugar. Eu sei que você quer ser prefeito de novo. Vamos fazer o seguinte: se você for pré-candidato a prefeito, eu não quero mais nem ser secretário da cidade de Serrinha de Infraestrutura, porque meu foco é trabalhar na Assembleia, se Deus me der essa oportunidade de assumir o mandato. Eu disse a ele: de lá da Assembleia Legislativa, eu vou te ajudar em tudo que você precisar em Serrinha, como, se Deus desse essa sorte, que agora ele está como pré-candidato, virar um futuro prefeito, respeitando todas as leis eleitorais, né? Aí ele me disse: Misael, você quer o quê? Eu digo: rapaz, eu quero que a gente avance Serrinha, que trabalhe para Serrinha. Aí ele tirou a mão: pode contar comigo. O que você tiver de ideia boa para Serrinha, eu vou acatar e a gente vai trabalhar juntos. E isso foi que me incentivou. Por quê? Porque junto à experiência política dele, de tempos, prefeito 2 vezes, e com o vigor e gás que a gente tem para trabalhar pelo povo, que nada me ensina de infraestrutura, terraplanagem. E isso é o essencial de uma prefeitura: é estrada, é iluminação, é limpeza de açude. Isso é o primordial. O resto é mais administrativo. A Secretaria de Educação, a Secretaria de lá vai administrar a gestão dos colégios. A Secretaria de Saúde vai gerenciar, ser gestor da saúde, em coordenar hospital, ambulância e tudo. PSF. Então, PSF. Né? Então, o meu trabalho é mais, depende do secretário. É. E eu, se tiver E é dia a dia ali, né? ocupado em um cargo de deputado, eu pedi a ele que eu orientasse o novo secretário de infraestrutura. Não é indicar, é orientar. Ele bota quem ele quer. Agora eu só quero dizer assim, ó, tem uma estrada aqui. Quando eu chegar um final de semana, eu quero acompanhar os patrulhamentos. Eu quero rodar a cidade, ver o que tá bom, o que tá ruim. E a gente trabalhar, ajudar a Serrinha. Você quer fazer tipo o que Rui vem fazendo com o Jerônimo, né? Exatamente. Acompanha, mesmo Exatamente. Em Brasília, tá sempre acompanhando. Exatamente. Então ele me deu esse ok. E esse formato vai dar certo. Porque o político, ele tem que escutar a crítica. Ele tem que escutar o elogio. Porque às vezes com a crítica você conserta e você analisa se o cara está criticando por picuinha política ou se está criticando para uma crítica construtiva. Então você tem que absorver muito a cabeça da população e do eleitor. E é nesse filtro que você comanda uma cidade. Mas o que você puder fazer para que a coisa não aconteça o negativo, você chegar a estancar de imediato, você sendo pé ligeiro, o prefeito tem que estar no gabinete atendendo o povo na prefeitura e também tem que estar rodando a cidade, né? Fazendo isso não dá errado nunca. Não dá errado nunca. Porque tem que entender e também tem que ter o calor humano do povo. Visitar as comunidades, ver o que é que está precisando. Ver de perto as ver necessidades. de perto, ver o que é que o povão está achando que tem que melhorar. Eu digo que se eu fosse um prefeito de Serrinha, eu fazia uma pesquisa de opinião pública do que a população quer em cada bairro da cidade, no centro urbano e cada povoado da zona rural. Eu fazia uma pesquisa de autoavaliação do meu mandato. Que onde tivesse ruim, eu ia para cima para consertar. Exatamente. E esse peito aqui, meu irmão, eu tenho. Se Deus me desse essa oportunidade para que isso um dia acontecesse, eu ia para cima e ia para cima do trabalho. Porque eu não tenho ambição financeira de estar com dinheiro. Não sou dinheirista, eu sou homem do povo e gosto de trabalhar. Então, nessa característica, eu perguntei a Ferreirinha se nesse modelo ele me daria autonomia de aconselhar. Não é que eu vou ser o secretário. Se eu fosse secretário, claro, era até mais, evidentemente, um trabalho que eu ia fazer mais direto, mais rápido. Porque eu estou prevendo que, se Deus me agraciar que assuma a Assembleia, eu quero simplesmente aconselhar tanto o prefeito como o secretário novo de infraestrutura, orientar como é que faz o trabalho. Porque na minha época deu certo. Então eu quero que Serrinha ganhe com isso. Muito bem. Nós não poderíamos deixar de falar, como já havia até comentado aqui,
né, para a gente poder concluir esse nosso bate-papo. E é evidente que é uma estreia grandiosa, pelo que eu vejo aqui de comentários, né, 3 vezes mais à frente que a concorrência, no horário. Né, isso se dá por um conjunto, né? E nós não poderíamos deixar, meu caro Dr. Joel Moraes Júnior, de ir falar com o Misael sobre Zévaldo Lima, né? Assim, contemporâneo de Joel Moraes, pai de Joel Júnior. Tem várias histórias. Quando o Joel Moraes vier aqui, a gente vai fazer algumas perguntas capciosas, como diria Amando Santos também, né? Com relação a essa política tão bonita que nós tivemos no passado, né? Eu lembro que lá em casa tinha o quadro de Popó e Joel, que lá o povo era zevaldista e Zévaldo lançou Popó e Joel, tirou da Câmara, né? E fez prefeito e vice. E lá tinha a foto de Zévaldo e tinha a foto de Popó e Joel juntos também. E você, assim, como eu, como Diego, como Joel, como Celso, como Keu, como Eliseu, Fabrícia não, como Giovanni também, todos nós temos alguém do passado, né? Você gostou, não foi, Diego? Sim. Nós temos alguém do nosso passado. E a gente vê essa grande relação sua com o doutor Zévaldo. Eu queria que você falasse um pouco dele, como foi que vocês acabaram se conhecendo, a gente sabe do seu avô e tudo mais. Alguma coisa aconteceu para você poder, né, se aproximar ali de doutor Zévaldo? Olha, a coisa que mais aconteceu... Lhe peguei de surpresa agora, né? É verdade. A coisa que mais aconteceu, que Zévaldo é um cara que eu gosto de verdade, dentro do meu coração. Eu até hoje eu não acredito na... Eu passo ali no hospital, eu não acredito, a ficha não cai. Porque Zévaldo me ligava todo dia às 5 horas da manhã. Danado, era trabalhador, 5 horas em ponto ele me ligava. Já passei por isso muito. Com Zévaldo. Ligava pra mim, 5 horas da manhã, perguntava como estavam as coisas. Quando era 6 horas da noite, ou 5h30, quando ele estava saindo do hospital, ligava de novo. Era um costume dele de ligar pra mim de manhã e no final da tarde. Essa construção dessa amizade se deu lá atrás através de meu avô. Meu avô acompanhou o Zévaldo muitos anos. Eu já de pequeno, fui um cara que fez uma música para Zévaldo. Olha aí, e com seu tio, o pintado lá. Exatamente. De Leno. Exatamente. E aí eu fiz para Luísio Carneiro, você vê, olha o tempo que eu tô na política, novo. É um velho novo na política, né? Você é novo, minha idade, 40 anos. Aí na época que Zévaldo, que tinha Luísio Carneiro, ainda no palanque Zévaldo. Luísio Carneiro, ele é nosso companheiro. Junto com José Valdo e Pedro Augusto, para alegrar o povo inteiro, vamos votar em Aloísio. Para vereador, fiz essa música. Rodou, foi a música que Aloísio ganhou a eleição. O Misael Neto, compositor também aqui, tá vendo? Veio a óbito, né? E aí terminou a perca de Aloísio Carneiro. E fiz outra para Zévaldo, uma música para Zévaldo na época, uma paixão danada. Meu avô toda a vida seguindo ele. E Zévaldo... Desde pequeno, eu via meu avô sempre ia para as reuniões de Zévaldo. E aquele respeito todo. E minha mãe, a amizade também muito grande, a família. Então, conta-se uma história que quando eu vim, eu tive uma época bem pequeno, bem doente, aí minha mãe fala, Zévaldo foi quem lhe ajudou. Você tava para morrer, aí ele deu um medicamento, na mesma hora resolveu. Uns médicos não conseguiu resolver, ele resolveu. E aí passou essa amizade desde criança com ele. E ele chamava de meu jovem pra lá, meu jovem pra cá, e às vezes me chamava na época de cantor. Mas aí eu era o piolho da política de Serrinha, desde a época de Aloísio, de Zévaldo e tal. Então, assim, essa amizade é de anos. Aí, tempos atrás, eu encontrei com o Zévaldo, e aí Zévaldo me chamou para trabalhar com ele. Eu disse, rapaz, eu tenho amizade tanto a você. Na prefeitura ou não, trabalhar? Pra ele. Pra ele mesmo. Minha amizade é tão grande com você que eu não... Você vai trabalhar, diga quanto é que você quer de salário por mês. Eu digo, eu não quero um centavo, eu vou lhe ajudar. Ele, você não vai receber salário? Eu digo, não. Se ele fizesse essa proposta pra mim, eu falava... Eu não quero nada seu. Um pouquinho só. Mas foi verdade. E aí eu fiquei um tempo com o Zévaldo. E aí ele me entregou tudo que estava pendente para resolver. Resolvi muita coisa para ele. Eu sei. Claro que ele me ajudou muito, eu ajudei muito ele. E nesse percurso, nós criamos mais ainda uma grande amizade.
Tanto que ele disse, rapaz, não deixe não, pai, você ir para a prefeitura. Fique aqui no meio das coisas. Eu falei, Zevaldo, a gente conseguiu eleger Mariana, eu trabalhei para eleger Adriano, me deixa eu ir. Que Adriano não acertou nada comigo para ser secretário de infraestrutura, não. Eu pedi a Adriano depois. E Adriano disse, não, a secretaria de Plínio Carneiro. Vá lá, peça a tio Plínio, se tio Plínio lhe der, para mim tá bom. Aí eu fui a Plínio Carneiro, e Plínio Carneiro tem essa gratidão ao doutor Plínio, que me disse ok. Não, tudo bem, pode ser. Aí vai fazer experiência de 6 meses. Ótimo. Aí eu desenvolvi um trabalho bom. No meio do percurso aconteceu um problemazinho no meio do percurso, que tentaram até ver se me tirar, mas o Adriano foi seguro. Nisso aí o Adriano foi um cara homem. Segurou, não, deixa o cara, entendeu qual foi o problema, o assunto. E aí passou por cima e daí eu continuei o trabalho e a gente fez um grande trabalho junto. Porém, nunca deixei de todo domingo estar conversando com o Zevaldo, dialogando. Teve uma época que eu me afastei um pouco. A boa amizade manteve. E depois que eu me afastei da prefeitura, Zevaldo manteve comigo a mesma amizade. Porque a amizade ali era individual de política, né? E aí, ainda algumas coisas me pediu para ser resolvido, ainda ajudei algumas coisas. Então, assim, para mim é um cara que me ligava de manhã, me ligava de noite em consideração e chegava a dizer, tá precisando de alguma coisa? E quando tinha as ideias dele, vem cá, você acha o quê? Que ele tinha umas ideias muito, assim, à frente do tempo, né? Ele, rapaz, eu tô pensando em montar um negócio assim, você acha o quê? Eu digo, doutor, será que dá certo? Aí eu dava um conselho a ele, e ele aí vinha naquela empolgação toda, então a gente, foi uma amizade da gente, foi uma amizade muito verdadeira, e eu fiquei muito sentido com a falta de Zevaldo, senti muito, muito, e eu sei que a família toda sentiu, né? Eu vi a tristeza de doutor Arlete, do próprio Lucas, de Adriano, que Adriano estava arrasado, de Marcele. A atual esposa também, eu vi chorando muito. Serrinha chorou muito, né? Foi uma perca muito grande para a cidade de Serrinha. E eu acho que até agora a ficha não caiu ainda. Para mim não caiu. Eu acho que para muita gente não caiu. Não caiu, velho, não cai. Porque a gente vê aquele Hospital Oscar ali, que é o antigo SEMES, é a cara dele, né? Então a gente sente falta daquelas brincadeiras dele. E às vezes eu conversava muito com ele, doutor, e o projeto do Caju? Ele, aí, pô, o projeto do Caju foi pro exterior da aula. Ele falava pra mim, doutor, e aí? Malu Mada era apaixonada por mim. Eu digo, aí eu olhava assim pra cara dele. Doutor Zevaldo, Malu Mada era apaixonada por mim. Era apaixonada por mim, Malu Mada. Aquelas mentirinhas boas, né? Engraçado. Uma figura, pô. Zevaldo, um ser humano espetacular. Não pensava em mal a ninguém. O cara, se você soubesse levar ele, não tinha pessoa melhor no mundo para conviver. Entendeu? Um cara apaixonado por Deus, católico, toda a procissão. A gente vai sentir falta agora, né? Que nunca perdeu uma procissão. Subir ao monte, não perdeu uma procissão. Mas justamente, eu acho que o sinônimo que eu tenho a dizer é que foi um guerreiro, corajoso. O que ele fez no final da despedida da vida dele, eu acho que ser humano nenhum tinha coragem de fazer. O legado que ele deixou, ele já sabia, eu acho, da situação dele, mas preferiu sair desse mundo trabalhando e fazendo as cirurgias. E, por sinal, fruto dessa amizade também de meu avô foi quem construiu o SEMES. O SEMES aí. A estrutura daquele hospital é uma estrutura muito grande, muito boa. Então, assim, aquele hospital também, uma época que eu estava com ele, ajudando ele reformou todo. O padrão do hospital é excelente. E aquilo ali, ele tinha o prazer de ajudar as pessoas. O prazer de ser médico. Então, foi o ato mais corajoso que eu vi de um ser humano. Não descansou nem uma própria doença para estar servindo o povo e estar ali no dia a dia consultando as pessoas e sabendo que tá, bicho, dentro de si. Poxa, eu tô doente, mas eu tô aqui receitando as pessoas. É um ato de coragem que tem que ser revisto e elogiado. A população de Serrinha deve ver isso. Para mim, o homem mais corajoso da história de Serrinha, particularmente pelo que ele fez à população de Serrinha, passou os últimos dias de sua vida atendendo o povo. E sendo que quem tem um problema desse, meu amigo, para tudo. Exatamente. Para ou não para? Raramente alguém vai continuar trabalhando. Não tem nem raciocínio de fazer uma consulta com um ser humano, nem fazer uma cirurgia.
né? Mas enfim, a vida é assim, todos nós Partiremos, né? partiremos, não tem jeito, o destino da gente é assim. E que aqueles que o orgulho fique acima da cabeça, pense sempre nisso, que nós estamos em uma passagem, a gente tem que ter a prudência para fazer a coisa correta, se deu a palavra tem que cumprir, se firmou os compromissos não é obrigado a formar, mas tem que cumprir. Então a gente tem que ter a prudência, agora também é assim, se moldar dentro da política ao que uma população de Serrinha merece ser agraciada e representada por um trabalho social e democrático. Agradecer, né, meu caro Tiago, a presença do Misael Cunha Neto. Acabou, foi? É um bate-papo que aqui, por exemplo, ao vivo não cai, né? Que beleza. É um bate-papo que se mantém, as pessoas se mantêm antenadas, oscila, mas mantém na média. E isso aí motiva a gente, às vezes, a fazer outras perguntas, mas nós temos que respeitar também o tempo, porque é evidente que teremos outras oportunidades, mas dizer que nós tivemos até justificar, né, doutor Joel, o nosso início, porque ainda faltou um detalhezinho técnico, uma bobagem, mas como nossa produção aqui é bem dedicada, quis fazer tudo certinho para sair tudo ok. Nós tivemos um pequeno atraso, né, mas que isso é comum, é normal. Valeu, Tiago. Antes de agradecer ao Misael, agradecer a você também, né, estaremos juntos nessa empreitada aqui toda semana ou 2 vezes na semana, né? Depender da demanda, né, Tiago? É verdade. Misael, obrigado. Posso fazer só mais uma pergunta para Misael? Uma resposta curta. Vamos lá. PSD e Olha a cara de Eliseu. PSD e PT é uma realidade, Serrinha? Pode ser. Não está descartado. Sim, senhor. Muito obrigado. E tem novidades aí, viu? Oi. Daqui a mais dias. Ele não pode falar agora, Não né? é mês, não, é dias. Tem muita novidade boa aí. Muita novidade em dias. Em dias. Atenção, já acaba a matéria no Info, viu? Hoje é certo. Daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias. Celso já sabe. Depois tu me fala. região estará lá registrado. Vai ser prioridade. Ave Maria, continua. Depois tu me fala, Celso. Não contou a mulher que tu foi no castelo. Mas é isso mesmo. Misael, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço a todos vocês e parabenizar Joel Moraes Júnior por essa iniciativa de levar mais um veículo de informação à população. Exatamente, Serrinha, né? exatamente. Com um potencial grande, porque é tipo uma TV. É porque aqui registra imagem, né, Kio? Registra imagem. Registra imagem, TV, reações. rádio, é a mesma coisa. Eu vi quando imagem, você falou do Zé Valdo, você se emocionou, por exemplo. É. Não que eu esteja desmerecendo o rádio, que eu sou do rádio mesmo. Essencialmente do rádio e amo o rádio. Amo o rádio, é o primeiro colocado, mas em TV vocês vê a emoção, vê a reação. Você falou de emoção, você não tem noção da tristeza que eu senti. Ele teve em minha casa. Tava até de chapéu. Você lembra daquele passando dia sem chapéu? Lembro. Sem cabelo. Ele sentou no meu sofá, ele olhava pra mim com o olhar de quem queria se despedir. Mas ele era tão corajoso que ele não dizia de nada. Ele não admitia nada. Ele não citava nada da doença, entendeu? Então a gente faz uma leitura do olhar da pessoa. E aquilo ali, porra, eu senti profundamente, porra, porque você ter uma pessoa que você tá no convívio direto, que você tem uma história, e você vê uma situação que você tem a impotência de não poder resolver. É como você, Deus o livre, a gente vê um filho da gente olhar pra gente e dizer, pai, me cura. Rapaz, é duro, viu? Que não é o caso disso, entenda. No olhar deles assim, amigo, eu tô partindo. Né? Partindo. Meu amigo. Só sabe isso quando um filho fala para um pai e um pai fala para o filho. Que na realidade da vida, sempre parte os pais. E eu digo todo dia que se for para eu partir, eu prefiro eu, né? Se for a mãe, eu prefiro que seja eu. A gente tem que primeiro querer bem as pessoas para depois querer bem a si. Uhum. Então, você olhar, um olhar desse, e você vê que você não tem jeito a dar, mesmo sendo um amigo que você gosta, é duro, meu amigo. Isso eu não desejo a ninguém. Então, a gente só sabe aquilo que está passando aquilo naquele momento. Que ele foi um guerreiro. A atitude dele, a história dele, que eu não posso relatar aqui, de como ele optou, que os últimos dias dele, na questão do tratamento, ele enfrentou uma situação que é um ato de coragem fora do comum. Pois é, valeu, Misael. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Muito obrigado. E agradecer mais uma vez a todos que estão aqui. E dizer ao nosso empresário ali, Joel Moraes Júnior, filho, né?
ele parece muito com o pai. Parece muito pai. E é um homem de bem, Joel Moraes. Exatamente. Respeitado, homem de bem, homem corajoso, seu pai. Eu admiro, eu sou amigo do seu pai há anos. Fiquei muito sentido, mas eu agradeci muito a Deus que ele tá bem, né? Que teve esse incidentezinho. Mas ele é um sortista, é um guerreiro. E vocês tenham certeza que o que vai restar é o orgulho de um dia você bater no peito e dizer que é filho de Joel Moraes. Então leve isso na sua vida, você e Ulisses, como um grande exemplo. Porque o homem corajoso, que fala a verdade, que sabe ser pai e é um exemplo à sociedade serrinha, isso tem que ser reconhecido por anos. E esse legado que é transferido bastante para os filhos. E vocês hoje têm um trabalho importante na cidade de Serrinha de empreender. Olha quantos e quantos prédios seu irmão faz junto com seu pai agora que está nessa empolgação toda, e você, né, como profissional doutor na área de dentária, mas sempre tem uma visão ampla. Aqui um produto, um fruto da sua visão, que tem que ser parabenizado, porque isso aqui não tem nem fins de muito lucro, porque isso aqui é mais para prestar serviço à sociedade. Para prestar à sociedade serrinha. Exatamente. O que eles fazem aqui, tanto que é Diego da Infoserrinha, Fernando Lima e todos os radialistas, Celso Oliveira, é uma coisa que não dá recurso, mas dá prazer, porque eu acho que no coração de todos vocês que são radialistas, de levar a informação, de levar o progresso, porque se o cara vê qualquer tipo de problema, tem uma família ali passando necessidade, liga para um radialista, o radialista logo arruma um jeito de fazer uma campanha para ajudar. Então são um veículo de informação e são também uma ponte para aquela população carente que não tem o poder de gritar à sociedade serrinha, recorre a eles, são os guerreiros. Então o radialista que tem caráter, em primeiro lugar, que trabalha em prol da sociedade serrinha, tem que ser homenageado. E que esse brilho não seja apagado por alguns mau caráteres que usa a emissora de rádio para estar denigrindo a imagem das pessoas. Que eu vou me reservar nomes, mas infelizmente Serrinha tem alguma pessoa que foge da conduta. E isso a sociedade serrinha tem que recriminar, repudiar esse tipo de ato. E parabenizar vocês que fazem o trabalho com independência e com moralidade. Diego, valeu, um abraço para você também, Diego. Um abraço, Fernando, muito obrigado. Obrigado a Turgel pelo convite, estaremos juntos aqui. Misael, muito obrigado mesmo por esse bate-papo, por você aceitar estrear o nosso programa aqui com o Fé e Deus vai trocar por muito tempo. Eu que agradeço, eu não estou tão importante assim para estar inaugurando um estúdio de ponta desse, né? Mas agradecer também a todos que estão ali, os três em pé, e a Eliseu aí, que o cara tá ficando esperto também, né? Tá, Eliseu tá danado. Tá bem demais, tá bem demais. Daqui uns dias ele tá fazendo avião. Agradecer a todo mundo, agradecer aqui a Fabrícia, Fabrícia, né? Agora eu acertei, Giovanni, Keu, meu amigo Eliseu também, Joel aqui com a gente, e o Celso Oliveira. Agradecer a todos, nosso primeiro Politicando, e nós... Me dê só um minuto, que já tô abusando demais. Sim, eu também, senão porra, ia me bater, pô. Eu quero agradecer minha equipe do PSD. Ah, bem são lembrado. Meus companheiros, meus amigos. Não pode esquecer, não. Todos eles, que senão, se eu falar de Gerinaldo, não falar de Mariana, Fernando Sena e Doutor Bira, pois é, né? Que agora é pré-candidato também. Quinho do Viludo, Celso, Valdo Leite, todos eles, que é uma turma grande. Me perdoe aqueles que eu não lembrei. E Natália da Mombaça, que é um espetáculo, uma jovem que vem com um futuro grande, Jaqueline, e outros, a equipe é grande. E a meu pré-candidato a prefeito, doutor Ferreirinha, eu desejo um grande abraço, força na caminhada, né? Que em breve vai estar aqui com a gente, né? O cara que tem um jovem, que aquela idade dele é mentira. Não, com toda a força e garra, gato, ali é gato. Que Deus abençoe a ele, a nora dele, né? A Edilene. E Mariana também, que está nessa luta aí, junto com a Edilene, para estar ajudando a coordenar nesse momento. E todos os familiares de Ferreirinha, meu grande amigo Gica. Eu quero desejar um grande abraço, tudo de bom. E todos que estão envolvidos na política, que conduza o processo político para benefício da população de Serrinha. Muito bem, um abraço a todos que acompanharam o nosso Politicando. Oi? Acabou? Mais alguma coisa? Faltou mais Esse é descarado. Se eu não falo isso aí, o povo ia não, tem que falar, tem que falar. Cada detalhe é importante. Um abraço a todos e até a próxima semana. Durante a semana, nas nossas redes sociais, nós estaremos anunciando aí o próximo entrevistado. Um abraço.